Você voltou? Então fica aí, o canal é bom. Esse aqui é o canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Olha, atenção, chamada de ação. Você que se inscreveu e ainda não clicou no sininho, tem um sino, tá? Se você clicar no sininho, você será avisado todas as vezes que surgir um vídeo novo. O sininho é importante. Também é muito importante deixar qualquer comentário aqui. Mesmo que você não goste do vídeo. Fala, esse canal é um horror! Que canal mais ruim, canal horroroso. Faça isso, tá? Porque a interação ajuda o YouTube a dizer, peraí, tem uma coisa aqui acontecendo. O pessoal tá interagindo, o canal é bom, vou indicar esse canal. Vamos pro tema então. Vamos pro tema. Pro tema. Altar. O que é um altar, gente? Já parou para pensar o que é um altar? No passado, nas religiões antigas, os altares eram estruturas de pedra, ou de madeira, ou de algum metal, geralmente destacado, geralmente alto, que dava a ideia de um acesso à presença de Deus. E aí, todas as religiões tinham altares. Todas. Se uma religião tinha uma divindade, essa divindade tinha algum altar dedicado a ela. O judaísmo tem seus altares. Aliás, a história do Velho Testamento é marcada por muitos altares. Jacó edifica um altar em Betel. Noé, ao sair da arca, faz um altar. Dentro do entendimento daquelas pessoas, era assim que devia ser. Abraão faz um altar. Quando a gente chega na construção do tabernáculo, nós temos dois altares. Nós temos o altar das ofertas queimadas, o primeiro móvel, né? Dos 5 móveis, o primeiro deles, do tabernáculo, que você via, os outros você não. Um dos que você via era o altar das ofertas queimadas. Chegou na frente do tabernáculo, um altar. Um altar. Para que servia aquele altar? Para oferecer nele os sacrifícios. Seja que tipo de sacrifício fosse, né? Como era descrito na lei de Moisés. Passou do altar o sacerdote, aí tinha a pia de bronze. Lava as mãos na pia, entra dentro do lugar santo e ali tem um outro altar, que é o altar de incenso. Ok. Temos ali altar no tabernáculo. Mas nós não somos judeus. Nós não temos altares. Jesus veio a esse mundo e falou uma vez ou outra de altar, mas referindo-se a altares de Jerusalém, altares dos judeus. Quando Jesus Cristo morre, você precisa entender que o cristianismo é um rompimento, inclusive, com altares. O cristianismo é um rompimento com todo aquele aspecto visível, religioso, de simbologia, de candelabro. Eu entro em igrejas que às vezes tem um candelabro lá na frente. Falei, meu Deus, o pessoal tá debaixo de maldição e nem sabe, né? Porque cristianismo não é judaísmo. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui sobre o movimento judaizante, que é um movimento perigosíssimo que vai comendo pelas beiradas. Mas hoje vamos nos ater especificamente ao conceito de altar. Quando a igreja primitiva surge, ela surge sem altares. Na verdade, ela surge sem nada. Ela é muito seca, graças a Deus, de rituais e de simbologias e de móveis, porque ela está mais preocupada em pregar o significado daqueles rituais. Agora, por que eu estou falando isso? Porque uma das palavras mais usadas sem discernimento no cristianismo evangélico é a palavra altar. O catolicismo tem um altar.
o cristianismo evangélico eu não entendo direito, porque pelo menos o altar do catolicismo é um altarzão, é uma coisa assim, é um destaque. O que muitos cristãos evangélicos chamam de altar, um pedaço de madeira lá na frente, um pedaço de acrílico ou nada. Outro dia eu estava vendo uma pregação e o pastor falava assim, olha, quem tiver pecado vai sair aqui do altar. Vai sair daqui do altar. Então parece que a palavra altar varia conforme a cabeça do arteiro, né, do pregador. Eu pensei, o que ele está dizendo de altar é essa estrutura representativa de poder, onde os poderosos da igreja sentam-se lá na frente. É isso que ele chama de altar. Agora, o que é altar no Novo Testamento? Nada. Você não tem o conceito de altar na igreja primitiva. Agora, todo mundo usa a palavra altar irrefletidamente. Os fundamentalistas usam. Lá no altar. Vem aqui na frente. O pessoal faz apelo e fala, agora vem aqui no altar de Deus entregar a sua vida. Os pentecostais, esses aqui usam. Mas toda hora fazendo apelo para alguém ir lá na frente no altar de Deus, mudar a sua vida. Tem altar de Deus para você ir mudar a sua vida. Tem altar de Deus de promoção. Você vai ser elevado ao altar. Você vai subir, você vai ficar aqui no altar. E se você estiver em pecado, você desce do altar. E se você contrariar a liderança, você é tirado do altar. A palavra altar, nesse sentido, não tem nada a ver. Procura ler o Novo Testamento, ver se tem essa parada de altar. Não tem. Você não imagina Jesus, os apóstolos, Paulo pregando, dizendo, agora venham todos aqui ao altar de Deus. E você pode ser promovido ao altar, ou você pode ser tirado do altar. Por que usamos tanto essa palavra? Irrefletidamente, toda hora estamos usando altar, 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 altar. Quando não há altar. O altar do cristão é de verdade, mas é invisível. É a presença de Deus. Não fica em um lugar específico, físico, para ser chamado de casa de Deus. E dentro dessa casa de Deus tem um lugar mais específico ainda, onde está a bênção de Deus, onde flui o altar, o poder de Deus, que é o altar. Não, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Por que usamos tanto isso? Bom, porque temos sementes do catolicismo. O cristianismo evangélico brasileiro me parece um catolicismo de substituição. Até as igrejas são construídas de alguma maneira que pareça com o que veio a ser chamado de igreja 300 anos depois do advento do cristianismo. Então nós temos esse catolicismo imaginário na cabeça. Então a gente precisa... Outro dia eu fui numa igreja e ela tem bancos bem tradicionais. Não tenho nada contra, eu não uso. Acho uma maldade com o zelador. Aqueles bancos que pesam 1 tonelada. Mas nos bancos estavam desenhados capelinhas, como se fossem capelinhas católicas. Meu Deus, o catolicismo imaginário, ele é pior do que às vezes eu consigo conceber. Então existe esse catolicismo de substituição na cabeça, e o altar católico não saiu da cabeça dos crentes. Então eles antigamente tinham um altar católico, onde ia lá na frente tomar a hóstia ou deixar sua oferta, eu não sei bem como funciona. Aí agora que não são mais católicos, eles precisam de um altar, e os pregadores sabem disso e usam essa palavra altar com esse significado de um lugar onde flui o poder de Deus, onde você consagra a sua vida, você vai para lá, ou de um lugar aonde você deve chegar como sendo alguém promovido. Você vai ficar lá na frente, você vai ficar no altar. Todos vão olhar para você e vai ver que você está no altar. Gente, que coisa mais bizarra. Além desse catolicismo imaginário, de substituição, está também um certo paganismo, né? É a religião que precisa da matéria, que precisa de lugares, que precisa de coisas visíveis para se afirmar. Então você usa a palavra altar, você é desse que fala assim, vem aqui no altar de Deus, ou hoje eu vou lá no altar de Deus consagrar a minha vida, ou eu quero ser promovido para ficar sentado lá no altar, né, onde os líderes da igreja ficam. Ali é o altar. Não é não. Oh, meu Deus do céu, não é não. O profeta Jeremias, o profeta Malaquias, ele viu muitas aberrações no templo. E Deus chega a dizer ao profeta
Malaquias, por que não fecham isso aí? Devia fechar. Por que não fecham as portas desse templo? Então, qual é o seu caso em usar altar? É catolicismo, é paganismo ou é simplesmente um tradicionalismo irrefletido? Você usa porque usa sem saber porque está usando. Então, os três casos estão errados. Mas tem um altar nosso, tem um jeito certo de usar altar. Hebreus 13:10 diz assim: possuímos um altar, no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, porque é outra coisa, né? Não é aquilo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Eu fico pensando se Jesus tivesse sido crucificado no templo, né? Ele foi crucificado fora. É outro lance, é outro esquema. Você pode achar que eu estou exagerando, mas as palavras dizem muito. Como é que o marxismo cultural está se firmando pelo mundo? Criando palavras e obrigando as pessoas a usarem, porque sabe que a partir do momento que as pessoas se acostumam com essas palavras, fica mais fácil para semear uma base de ensino que é de algum interesse. Então, se nós não entendemos que a espiritualidade é invisível e que não tem nada a ver com um púlpito estiloso, um púlpito de madeira, de acrílico, etc, etc, que a gente usa como Neemias usou, para apoio visual, para apoio de material, mas a presença de Deus não flui dali. Deus continua sendo aquele que não habita em santuários feitos por mãos humanas. Experimente o altar de Deus, o verdadeiro. E este, no Novo Testamento, na igreja, é a presença de Deus. Não temos altares. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. E aí, o que você acha desse termo que o pessoal usa? Ah, vamos tirar aquele pregador do altar. Ou vamos promover aquele outro para o altar. Se pecar, vai sair do altar. Ou então vem aqui consagrar a sua vida no altar de Deus. E tem gente indo toda hora e nada muda, né? Deixa o seu comentário, ajuda nós, estamos crescendo, graças a Deus, devagarzinho, mas sempre, sempre. Você nunca parou de crescer, o canal, não é um mega canal, mas nunca para de crescer. Eita, que bom.